Olá, minha gente, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Por aqui, um sábado de aleluia. E ontem foi um dia muito especial para mim. Claro que minha filha, as netas nem sempre aparecem, não, nem sempre aparecem, mas a minha filha está aqui querendo fazer uma participação especial. Ahn, Deixa eu só dar uma calma. Pronto, calma. Como eu estava dizendo a vocês, ontem foi um dia muito especial. Foi a primeira vez que eu fui assistir o espetáculo da Via Sacra. Vou segurar aqui, senão ela vai acabar derrubando a câmera. Ahn, eu estou há quase 8 anos vivendo aqui e existe a Via Sacra lá no castelo, na parte medieval, né? A parte da antiga vila daqui, da cidade de Orem. E todo mundo sempre disse que era um espetáculo muito bonito. E sempre acontecia alguma coisa, ou eu estava trabalhando, meu marido, ou a gente estava reunido em família, ou qualquer coisa do tipo, a gente nunca conseguia ir. Mas ontem, se eu já estava decidida a colocar este tema, trazer este tema aqui para vocês por conta de várias coisas que aconteceram ao longo dessa semana, coisas assim nada agradáveis. Foi uma semana muito angustiante para mim, né? E foi uma semana pesada para minha família, para vários amigos. Foi uma semana bem complicada. E isso me fez pensar. Ontem, assistindo a Via Sacra, eu disse: gente, não existe época melhor para se falar sobre este tema do que a Páscoa. A Páscoa nada mais é a comemoração da ressurreição, ou seja, uh, usar uma palavra que não é correta, mas não sei, aliás, nem sei se é correto ou não, mas para que vocês entendam, para a ressuscitação, que é a ressurreição, né, do Cristo. Então, é uma época para a gente refletir realmente tudo, mas eu sempre pensei em algo, e ontem assistindo a Via Sacra eu tive certeza daquilo que eu sempre pensei. Ok, ressurreição do Cristo, perfeito, mas e a dor que Maria e José sentiram alguns dias antes dessa ressurreição? A perda de um filho de uma forma tão vil, tão cruel. Como deve ter sido para eles passar por isso? Principalmente para Maria. Não é? E aí, quando eu falo em Maria, eu estou falando da representante de todas as mães, porque todas acabam sendo Marias. Eu não sou mãe, eu não posso falar. E eu peço desculpas antecipadamente se alguém se sentir ofendido, mas eu sou, como eu costumo dizer, mãe bichológica, né? Eu tenho os meus gatos como se fossem meus filhos, meus netos. E um dos motivos da minha angústia foi justamente o adoecimento de uma das minhas gatas. Quando eu perdi o meu filho, o meu primeiro filho, como eu costumo dizer, eu senti uma dor tão estúpida, um vazio tão grande. Depois eu perdi o meu neto, o filho desse, que é meu outro gato, e também foi uma forma estúpida. Um foi de repente, que foi o neto. O filho foi doença, foi uma coisa da idade, né? Uma coisa esperada. Exatamente como acontece com várias Marias, com várias mães que estão por aí. E aquilo me doeu tanto, eu demorei tanto para ultrapassar aquilo, que eu fico imaginando, aliás, eu não posso sequer imaginar a dor que uma mãe, alguém que gera um ser dentro de si, não deve sentir. Um pai também, porque existem pais que são até muito mais do que mães, não é? E os pais sentem muito. A gente costuma falar da mãe porque o vínculo é maior. O vínculo com o pai, por mais que ele brinque com o bebê enquanto está na barriga e tudo, ame desde então, mas o vínculo de quem traz um ser dentro de si é infinitamente maior. Não dá pra gente comparar. E é por isso que todo mundo fala tanto do luto das mães. E eu gostaria de, com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito que eu tenho aos pais, principalmente às mães, falar um bocadinho sobre essa dor.
que ninguém deveria passar. Mas quem sou eu para julgar a vida, para julgar Deus, já que eu acredito em Deus e acredito nessa máxima de Deus sabe o que faz. A gente nunca vai descobrir. Eu não vou enganar você dizendo que eu vou dar uma fórmula ou que eu vou te ensinar como ultrapassar, nada disso. A gente não ultrapassa a perda de um filho. O ser humano não é capaz disso. Ninguém consegue ultrapassar um pedaço de si ser arrancado de dentro. É sobre isso que a gente vai falar. Mas sim explicar o porquê dessas coisas acontecerem, dar uma explicação científica e dar uma explicação como ser humano, como eu compreendo, sobre como enfrentar esta fase e como, não vou dizer ultrapassar, mas aprender a lidar com isso, sem que isso te paralise, sem que isso roube a sua própria vida. Está bem? Vamos lá? Espero que vocês tenham passado uma sexta-feira verdadeiramente santa e que o dia de amanhã, a Páscoa, seja maravilhoso para vocês e que todos possam passar com suas famílias, independente das famílias serem de sangue ou não. Família verdadeira é aquela que a gente escolhe. Tá bem? Vamos lá? Para você que ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu esqueci, me perdoe. Sou humana. Então, eu também posso esquecer. E agora, na fase que eu estou de perimenopausa, as mulheres de mais ou menos na minha idade, um pouquinho mais novas ou mais velhas, vão compreender muito bem, a gente passa pelo que chama de nevoeiro mental, a gente esquece muito das coisas. É por isso que às vezes vocês vão me ver fazer pausas, olhar assim, tentando lembrar as coisas. E é por isso que eu também faço a minha pesquinha aqui. Coloco, escrevo para não esquecer de falar nada daquilo que eu acho importante. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo em primeiro lugar. Meu nome é Isolda Pereira, eu sou terapeuta emocional, trabalho com TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, não é terapia tradicional, não é uma terapia de fala. E existem outros vídeos que vocês podem saber melhor o que é a terapia. Isso também é analista corporal e comportamental. Eu analiso o comportamento das pessoas, como elas se sentem, vejo os pontos fortes, os pontos fracos, através do comportamento e da leitura do corpo físico mesmo, as formas físicas, formato de rosto do corpo, de braços, a forma de se sentar, de se levantar, de tudo, tem uma série de outras coisas que também, isso é chamado de traço de caráter, e existem vídeos explicando sobre todos os traços de caráter. São 5, todos nós temos os 5, mas normalmente nós temos 2 ou 3 que são predominantes e que por isso que caracterizam por cada um daqueles traços principais que eu falo lá. Tá bem? Se vocês quiserem, podem maratonar. Então, sejam muito bem-vindos. E você que está aqui comigo sempre, o meu muito obrigada. Que bom, eu estou muito feliz, estou muito grata, principalmente porque agora eu tenho novos seguidores, existe mais gente assistindo os vídeos e, consequentemente, a gente pode se ajudar mais. E é isso que eu quero aqui transformar esse canal numa corrente do bem, uma corrente de ajuda. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus por estar conseguindo encontrar o caminho para ajudar mais pessoas. E se você que já está aqui, já está acostumado, né, já sabe o que, é que eu vou pedir para todo mundo, que eu preciso disso. Deixar o like, se gostar do conteúdo, comentar, principalmente no dia de hoje, vocês não sabem como vocês podem fazer a diferença, principalmente alguém que já passou por essas situações, né? Para se inscrever no canal, que também é importante. Tem gente que assiste meus vídeos, mas não é inscrito. E quanto mais inscritos eu tiver, mais o YouTube vai entender que o que eu falo aqui, o que eu trago para vocês é relevante, pode ajudar outras pessoas, e aí vai indicar o meu canal para outras pessoas. Ativem também os sininhos das notificações, porque assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo, o próprio YouTube avisa para vocês. E uma coisa também muito importante, compartilhe. Às vezes tem alguém que está precisando só de uma palavrinha, ouvir uma frasezinha daquilo que eu trago aqui.
e que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Peço perdão pelo barulho, mas aqui agora estamos na primavera, então está um dia de sol lindo como o de ontem, graças a Deus. Ganhamos uma Páscoa maravilhosa de presente e as pessoas estão aproveitando para passear, para tudo. Inclusive, quem me conhece meu outro canal, que é o Bacalhau com Dendê, que eu mostro a nossa vida aqui em Portugal, vai saber quem é produção. Produção é como eu chamo meu marido. Ele começou me ajudando com os vídeos e hoje em dia o canal é nosso. E produção, inclusive, saiu, me chamou um bora, não, eu tenho compromisso, eu tenho que gravar meus vídeos, depois eu vou lá encontrar com vocês. Então, vamos lá falar um bocadinho sobre o assunto de hoje? Bom, eu confesso para vocês que eu não sou muito freudiana. Eu respeito muito o trabalho de Freud. Claro que a base de todos nós que estudamos a parte psicológica é tudo aquilo que Freud trouxe. Mas eu sou uma pessoa que gosta de sair um pouquinho da caixa, sabe? E eu sou muito mais junguiana do que freudiana. Mas Freud inventou uma coisa que eu estudo por conta própria. Inclusive, pretendo fazer uma formação em breve, com fé em Deus, vou fazer, que é a psicanálise. E, para mim, a psicanálise é quem melhor fala sobre luto, sobre perda. E é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, dando uma pitadinha dos meus conhecimentos de Jung, de outros pensadores, de outros filósofos, de outros psicólogos, porque eu sou uma curiosa, eu estudo um pouquinho de tudo, eu estudo neurociência, porque eu acho que não existe verdade absoluta, não existe só alguém que diga a verdade, que esteja com razão. Eu prefiro ouvir um pouquinho de cada, filtrar aquilo que eu, Isolda, acho melhor, e aqui nesse canal eu trago principalmente as minhas experiências de vida, para ajudar um pouquinho vocês, esclarecer um pouquinho vocês e fazerem vocês pensarem, ver se o que eu falo faz sentido na vida de vocês, tá bem? Bom, a psicanálise, eita, nossa, desculpa. A psicanálise, ela fala que o luto tem 5 fases. Inclusive eu gostava muito antes de estudar essa parte de terapia, de psicologia, eu sempre gostei disso. Eu fui uma criança que pediu a mãe, aos 11 anos de idade, de 10 para 11, eu não tinha nem 11 completos, 2 livros. A Insustentável Leveza do Ser, eu fazia parte do círculo do livro, e via ali, sempre via a história, achei interessante. Aliás, foram 3. As Brumas de Avalon, eu sempre gostei de coisas mais esotéricas, coisas que falam sobre tudo aquilo que é inexplicável. E o terceiro foi I'm okay, you're okay, ou seja, eu estou bem, você está bem, que era análise transacional, que se vivia muito na década de 80. Era autoanálise. E eu sempre gostei, né? A vida me encaminhou por aquele lado, só que eu não percebi, acabei indo para o outro, foi muito bom, é muito bom até hoje. Sou muito grata por tudo que aprendi, por tudo que vivi, que ainda vivo de certa forma, porque eu sou formadora da área de turismo, de hotelaria, amo ensinar, amo partilhar as minhas experiências, amo aprender também, mas não tem jeito. É como eu disse, turismo, hotelaria são a minha paixão, é aquela loucura, o fogo e tal. O ser humano é o meu amor, é minha missão de vida, por assim dizer, como a maioria das pessoas fala. Se começa um mia, eu vou ter que dar uma pausinha, porque a neta agora me chamando, acho que ela quer uma comidinha, né? Se ela continuar, nós vamos lá. Tinha um desenhozinho que falava sobre as fases do luto, e que eu achava muito engraçado, eu ria, porque eles fizeram de uma forma tão realmente muito interessante, que não se tornou aquela coisa pesada, que era Giraffe, é uma girafa, o vídeo é originalmente em inglês, obviamente, eu acabei de falar Giraffe, e ele fala de todas as fases do luto, não é? Quando uma girafa ela fica atolada, então ela tem certeza que ela vai morrer, então tem a fase que são as 5 fases, que é a negação, é a raiva, ou a ira, como queira chamar, a barganha, que é aquela parte de você tentar negociar com a vida, tentar negociar com Deus. Por exemplo, a girafa, ela negocia diretamente com Deus. E é aquela fase daquela pergunta do e se? E se eu tivesse feito? E se tivesse sido assim? E se? Isso é a barganha.
Tem a fase da tristeza profunda, que é quando você percebe que nada do que você faça vai mudar aquela situação. Então você entra numa tristeza terrível. É quando principalmente essa tristeza ela vai pro corpo, sabe? É quando a gente normalmente adoece. E por último é a aceitação, que é justamente, eu acho que a palavra aceitação às vezes é complicada, porque aceitação significa que você compreendeu e você aceitou. E para mim, eu ainda não consegui achar uma palavra melhor. É aceitação, mas no sentido não de nem sempre você compreende. É de você saber, é de se entregar, sabe? Você se submeter àquilo. Dr. Marco Lacerda, Marcos, né? Marco, desculpe, Marcos são os daqui. Dr. Marcos Lacerda é um psicólogo brasileiro sensacional que eu assisto todos os dias. É um grande guru para mim. Ele fala que ele simplesmente não é se entrega. Eu acabei de falar a palavra, já esqueci. Estão vendo como é essa questão da perimenopausa? É quando você diz assim, olha, não há o que fazer, eu tenho que continuar e pronto, não há o que fazer. Eu vou lembrar a palavrinha daqui a pouco e falo para vocês, tá bem? Se não, vocês olham o que, é que eu falei há alguns segundos no vídeo. Por que isso acontece? O nosso cérebro, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, foi programado para trabalhar, para a gente ser feliz, sempre. Tudo para o nosso cérebro que a gente conhece é muito mais fácil, que a gente já sabe, ainda que sejam coisas ruins, como vocês podem ver em outros vídeos também que eu falei. E porque ele não vai gastar tanta energia, a maior parte, 70% da energia do nosso corpo inteiro fica no cérebro, vai para ele funcionar. E os outros 30% tem que distribuir para o resto. Então pense aí a energia que ele precisa para descobrir coisas novas, aprender coisas novas. Então para ele é muito mais prático, muito mais cômodo trabalhar com aquilo que ele já sabe, entende? E ele foi programado justamente para a gente ser feliz. É por isso que o ser humano, muitas vezes, a gente fica sempre... E aí isso é um tema para falar no outro vídeo. A gente tá, às vezes a gente quer muitas coisas e tal, e a gente conquista. Depois que a gente conquista, perde a graça. Eu falei um pouquinho sobre isso num vídeo que eu falei, acho que foi o meu último vídeo, que é porque que a gente só dá valor depois que perde. Também falei um pouquinho sobre esse assunto. E o cérebro ele foi programado para ser feliz. E ele vai fazer tudo o que é possível, principalmente aquilo que a gente já sabe. Só que o cérebro também não tem noção de passado, presente e futuro. Tudo para ele. Desculpa, mais uma vez. Tudo para o cérebro é presente. Para o nosso inconsciente é tudo presente. A gente não tem... O inconsciente ele não tem ideia do que é futuro, do que é passado. Para ele tudo que acontece é presente. E ele grava. É por isso que dá essa confusão dentro da gente. O nosso consciente sim. Aquilo, a parte do cérebro que é o consciente, sabe o que o que é certo, o que é errado, o que existe, o que não existe, o que é passado, presente, futuro, mas o inconsciente não sabe, certo? Então, a gente vive como se não houvesse amanhã, como se a nossa vida não fosse acabar. É por isso que nós não somos preparados para perdas. Nós não somos preparados para perda, de jeito nenhum tipo de perda. Você vê que até um bebezinho, quando você tira uma coisa dele, que ele perde aquilo que é dele, tudo que ele possuía, ele abre o berreiro. Criança, quando começa a brincar com outros coleguinhas e tem aquela competição, quando ela perde, ela abre o berreiro também. E a gente, depois de grande, claro, a gente sabe que a gente não vai ficar abrindo berreiro, nem vai brigar com um, mas a gente fica com aquela raivinha, aquela coisinha ali dentro, porque perdeu. Nós não fomos programados para isso. Agora imagine a perda da vida, da companhia, da presença de alguém. Pior ainda. E nós temos um tabu muito grande com relação à morte, independente de quem seja. Nós não fomos preparados para a morte. Para quem está no Oriente, é um pouquinho menos difícil.
não vou dizer mais fácil, menos difícil. Assim como para alguns lugares na África também, assim. Aliás, como eu disse, é o povo mais do Oriente do que daqui do Ocidente. Desculpem, o marido esqueceu que eu estava gravando e ligou para mim, mas não tem problema. Como eu estava dizendo, né, é um pouco mais fácil não, menos difícil para o pessoal que está do lado de lá, do Oriente, do que para nós que estamos aqui do Ocidente, no Ocidente, aceitarmos a morte, vermos a morte de uma outra forma. Porque ainda que você seja cristão, por exemplo, católico, você vai acreditar na vida eterna, mas é como se acredita, é como se não, se acredita que a vida é única e que você só vai encontrar aquelas pessoas que conviveram com você se todo mundo estiver no mesmo barco. Por exemplo, você é muito boazinha e seu filho foi muito bonzinho, seu pai, seu marido, vai todo mundo se encontrar no céu. Mas se alguém foi malzinho, vai para andar de baixo. E aí, vocês vão se encontrar? Não, nunca. Então vão viver a eternidade separados. Quem acredita, como eu, que sou espiritualista, como a maioria das religiões orientais, como budismo, hinduísmo, essas religiões assim, e algumas religiões africanas, nós acreditamos que existe mais de uma vida. Nós acreditamos na reencarnação. E acreditamos que, ainda que nós estejamos em níveis diferentes, né, em andares diferentes, o nosso espírito pode voltar à Terra e, reencarnando, consiga se melhorar, por assim dizer, até alcançar o mesmo nível. Então vai chegar um dia que todos estaremos no mesmo nível aqui. Vai demorar? Vai. Então a possibilidade de encontro é muito maior. Então fica mais fácil você pensar assim, não existe só essa vida. Fulano pode inclusive ter desencarnado aqui agora, perder a carne, morrer, falecer. E daqui, eu sou muito jovem, eu sou uma mãe que perdeu um filho dentro do útero, por exemplo. Mas quando eu estiver com 30 anos, de repente ele pode voltar num outro corpo e reencarnar e ser meu filho de novo. E a gente viver a missão que a gente tem que viver. Mas ainda assim, é muito doloroso. Quem perde um filho e é espírita, por exemplo, que o espiritismo é a religião que eu tenho mais afinidade, mais vivência. Eu vivi muitos anos dentro de centro espírita e não estou aqui em Portugal porque ainda não tive a oportunidade, porque senão estaria. Não me considero mais espírita porque hoje eu estudo outras coisas, eu vivo outras coisas, sempre gostei, então eu não tenho uma religião definida, certo? Mas o que eu sempre trabalhei, sempre gosto e gostaria de voltar, gostaria não, pretendo voltar, é o espiritismo. Então, pra gente é menos difícil, mas, por exemplo, eu vou citá-la, porque eu sei que ela não se incomoda. Eu tenho uma amiga da família, uma amiga de minha mãe, que elas mesmo dizem que elas são irmãs, que elas não são amigas. E que eu chamo de minha mãe Loura, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, dela aqui no canal. E depois que ela perdeu um filho adulto. Ele já tinha netos, ou ele já tinha filhos, os netos dela já eram quase adultos também. Então, era um homem de mais de 40 anos, acho que ele devia ter mais de 50, sei lá, devia estar nessa faixa. E aí você vê uma pessoa que é saudável, que leva uma vida tranquila, que era super, não vou dizer culto ao corpo, mas era uma pessoa saudável, era uma pessoa que cuidava da saúde, cuidava de tudo. De repente teve uma mulher médica, os filhos, um dos filhos estudando de medicina, e de repente o cara teve um infarto fulminante. Pô, não deu tempo por fazer nada. Durante muito tempo ela viveu essa dualidade, porque a gente acredita que não acaba, que ela pode se comunicar com o filho e tudo, mas no coração de uma mãe, isso é aqui, ó, o coração de uma mãe nunca vai se conformar com a perda do filho, porque isso não é natural. Nenhum de nós veio ao mundo esperando que alguém que venha depois da gente se vá antes.
É claro que isso pode acontecer e talvez seja justamente essa forma de ver a vida que não seja mais correta. A gente devia se preparar para, olha, eu tenho um filho hoje, pode ser que eu perca. Eu tenho um amigo hoje, pode ser que eu perca. Seja lá por que motivo for. Seja porque a pessoa vai embora, seja porque você briga com a pessoa, seja porque a pessoa realmente falece, seja lá o que for. A gente não se prepara para as perdas. A gente não se prepara para a morte. E a morte de um filho não é natural. E é por isso que dói tanto. Não é? Como eu disse a vocês, o nosso cérebro não foi feito para isso. Nós naturalmente, né? Então, não fomos feitos para esse tipo de perda, não fomos feitos para infelicidade, não fomos feitos para aceitar algo que não é natural. Então, não venha ninguém para cá dizer que eu sou espiritualmente elevado, iluminado. Pode ser que esteja, Deus permita que você esteja num nível que o seu sofrimento seja muito menor. Mas para nós, pobres mortais, pessoas comuns, é uma dor insuportável. Por isso que eu falei desde o início, que me desculpassem, porque eu comparei a dor da perda de gatos. Mas os meus gatos, para mim, são como se fossem meus filhos e netos. O amor que eu sinto é muito grande. Então, o que é o luto? O luto é um desligamento forçado dessa energia do vínculo. É por isso que o luto é diferente. O vínculo que você tem com um amigo é diferente de um vínculo que você tem com um pai, com uma mãe, com um irmão. Quanto maior o vínculo, mais difícil é, mais doloroso é enfrentar a perda dessas pessoas. Tô fazendo assim, gente, desculpa, e até para tornar um pouquinho mais leve isso aqui. Eu tô vendo como minha mão tá toda engelhada de ressecado, que eu peguei produtos químicos sem uva, enfim. Mas só para dar um respiro, porque eu sei que isso é doloroso, principalmente se você, pai ou mãe, estiver vivendo isto neste momento. E este vídeo eu tô fazendo muito em memória de um primo muito querido que eu acabei de perder, de uma forma justamente assim. E minha maior preocupação hoje são os pais. Ele era um primo em segundo grau, era filho do meu primo, porque há coisa de uns 10 anos, sei lá, eles perderam o filho mais novo. Eles tiveram 2 filhos. E nem lembro que dia mais é hoje, foi que aconteceu, enfim, foi tão difícil. Eu estava no hospital, eu estava no veterinário quando eu recebi a notícia que ele tinha partido, e eu estava ali achando que a minha neta também podia partir. Foi uma semana pesada, como eu disse. Teve problemas de um lado da família, do outro, amigos, foi tudo. E assim, a primeira pessoa em que eu pensei, eu amo meu primo, eu tenho um respeito por ele, eu sei que ele é um pai que como o meu era, um pai com todas as letras maiúsculas. Aquele pai que, se tivesse perdido, por exemplo, a esposa e tivesse que ter criado os 2 filhos, ele criaria com maestria. Mas a primeira pessoa em que eu pensei foi na mãe. Porque foi tão difícil para ela ultrapassar a perda de um filho, que era o filho mais velho. Imagine o que é, e está sendo muito doloroso para os dois. E eu tenho, assim, um respeito, um carinho, um amor. Se eu pudesse, eu estaria ali junto deles. Eu sei que nada do que eu dissesse ia conformar, mas ia diminuir essa dor deles. Mas eu gostaria muito de estar perto, só para dar um abraço, só para dizer, olha, eu tô aqui. Se eu puder ajudar de alguma forma, seja lá ouvindo, saindo junto, conversando, fazendo o que qualquer um deles quisesse para dar pelo menos um alívio. E aí que eu falo que a rede de apoio é muito importante, principalmente família e amigos mais próximos. Eu gostaria de estar lá, só para que eles soubessem disso. E foi o que bastante me motivou, foi imaginar a dor dessas 2 pessoas, principalmente desta mãe. Eles tiveram 2 filhos e acabaram de perder o segundo. Nenhum ser humano devia passar por uma dor estúpida dessa. E mesmo para mim, que estudo isso, é difícil, a gente não aceita. É complicado, você diz, meu Deus, e como é que não passa na cabeça de uma mãe, de um pai, por mais fé que tenha? Eu olho que eu sou uma pessoa de muita fé, mas como é que não passa? Meu Deus, por quê?
Por que comigo? Por que com meu filho? O que é que eu fiz? O que é que ele fez? O que é que eles fizeram para passar por um castigo desse? Me diz qual é a mãe, qual é o pai que nunca pensou uma coisa dessa? Pensa, porque nós somos seres humanos, dói. E só quem sente aqui, ó, na pele, é que sabe o quanto dói perder alguém. E eu não consigo nem imaginar, por mais esforço que eu faça, a dor que uma mãe sente, que um pai sente quando perde um filho. E eu digo principalmente a mãe, porque a mãe é quem gera. Ela passa, aquele ser se desenvolve dentro dela, ela alimenta, ela cuida, ela faz tudo. Então, o vínculo é ainda maior desde o momento da concepção. Então, a dor, com certeza, também é muito maior. Claro que eu estou falando aqui, gente, de pais e mães, né, dentro do padrão de normalidade, que existem mães que simplesmente colocam filhos no mundo e pais também que não estão nem aí. Mas estou falando de mãe e pai de verdade, tá certo? Então, uma das coisas que eu não estou aqui para dar conselho do que fazer, do que deixar de fazer, porque não vai deixar de doer nunca. Não vai, você não vai ultrapassar isso nunca, ninguém consegue ultrapassar isso. Você aprende a conviver com isso, você aprende a buscar um sentido para você continuar. Você busca um sentido para você continuar. No caso dessas pessoas da minha família, eu tenho certeza que uma das coisas que mais vai ajudá-los é um netinho, que é filho desse filho que eles acabaram de perder. E saber que é um pedacinho dele que está ali, pode trazer um certo alento. E pode ser, ver esta criança crescer, desenvolver, enquanto eles estiverem aqui, pode ser que seja o combustível, o motivo no qual eles podem se agarrar para continuar vivendo, lutando, levando uma vida normal dentro do que se pode esperar. Como eu disse dessa amiga, que é espírita, mas ela nunca mais foi a mesma pessoa. As pessoas falam, você nem parece que é espírita. É muito fácil falar, quando não é aqui que dói. O ser espírita não torna você melhor nem pior que ninguém, ou hinduísta, ou seja lá que religião for, porque é o seu consciente que sabe daquilo. Mas o inconsciente, o que a gente sente que está aqui, rasga. Eu já ouvi palavras de mães assim, arrancaram um pedaço do meu coração, arrancaram o meu coração, sem qualquer tipo de anestesia. Parece que eu perdi um braço, uma mão, eu perdi um pedaço de mim. A pessoa sente como se tivesse sido mutilada. Imagina alguém chegar a enfiar a mão dentro, abrir seu peito, enfiar a mão dentro do seu peito e arrancar o seu coração, ou arrancar um pedaço de você sem anestesia, sem nada, sem você esperar. Quando a morte é de uma hora para outra, vem acompanhada inclusive do susto. Você não esperava aquilo. Em compensação, quando a morte é anunciada, é aquela coisa de uma pessoa que está doente, virando um doente terminal, qualquer coisa assim, o luto já começa antes. A gente vai perdendo aos pouquinhos. Então, em qualquer situação, vai doer e vai doer muito. E é por isso que eu deixo o meu carinho e meu respeito a todos vocês que já passaram ou que passam por isso. Mas eu vou explicar as fases, né, do luto para que vocês entendam. Primeira fase do luto é a negação. É quando aquela fase que a gente não quer acreditar, que a gente não aceita. A gente diz, não, eu estou vivendo um pesadelo e eu vou acordar daqui a pouco. Não, daqui a pouco isso vai passar. Não, eu tô no meio de um pesadelo, alguma coisa, tem alguma coisa errada, deram um diagnóstico errado. Vão ver que o corpo que tá lá não é do meu filho, num acidente, ou qualquer... A pessoa nega durante muito tempo. E porque ela não quer aceitar aquilo. O cérebro da gente fica lutando para aceitar aquela condição. Então ele cria uma ilusão de que aquilo não existiu, que é para se tornar menor dor. É uma forma de defesa do nosso cérebro. E é por isso que a gente fala muitas vezes da pessoa que a gente acabou de perder. No presente a gente não fala, fulano era, fulano foi, fulano é, fulano gosta, sabe? É mais ou menos assim. A segunda é a raiva. Você tem uma raiva e essa raiva é legítima, você tem que sentir mesmo.
porque dá raiva. Eu quero ver alguém perder alguém, não sentir raiva de Deus, não sentir raiva do mundo, não sentir raiva da vida. É normal, você está perdendo. Você não vai ter mais contato com aquela pessoa, você não vai poder falar, você não vai poder dar um abraço, não vai poder dar um beijo, nada. E isso é motivo para a gente sentir raiva, sim, tem que sentir o máximo possível. A terceira fase é a que a gente fala, é a da barganha, que é aquela coisa de... É quando a gente começa a pensar muito, né? E dizer assim, oh meu Deus, e se eu tivesse feito isso diferente? E se o médico... Você fica procurando culpados, inclusive, daquilo. E, inclusive, muitas vezes você se culpa. E se eu tivesse sido uma mãe melhor? E se eu não tivesse deixado meu filho ir, ele não teria entrado naquele carro, não teria sofrido um acidente. E se eu prestasse melhor atenção no meu filho, eu não teria percebido que ele estava adoecendo. E se, você fica barganhando com a vida, você fica barganhando com Deus, e você sabe que é impossível, mas você vai dizer, meu Deus, olha, eu ofereço a minha vida no lugar do meu filho, faz o meu filho voltar e me leva. Todas essas loucuras passam na cabeça da gente. A gente fica barganhando, negociando. Barganha é negociar. Só que é inegociável. Não existe um e se eu tivesse visto, e se eu não tivesse feito, e se eu tivesse... Não. Ah, isso é culpa minha, e se eu tivesse sido uma mãe melhor, e se eu tivesse dito, e se eu... Não há o que fazer. Se você tivesse feito de outra forma, poderia acabar da mesma forma. Então, não fique tentando, dois conselhos que eu dou. Um é não tente entender o porquê. Você nunca vai compreender. Por mais racional que você seja, a sua cabeça vai aceitar, mas o seu coração não vai. Então, não fique buscando, eu sei que passa pela cabeça, mas o máximo que você puder, procure não ficar perguntando por que aconteceu, por que comigo, por que com meu filho, por que, sabe? Às vezes a gente deve dizer, e por que não comigo? Mas isso é muito racional. E nesses casos, sinceramente, eu acho que ninguém consegue fazer. O terceiro caso, a quarta fase, é quando a gente sai desse momento e aí você percebe que nada vai mudar. E aí você entra numa tristeza profunda. É uma tristeza que você acha que nunca vai passar, que você não vai conseguir conviver mais com aquilo. Muitas pessoas dizem, eu não vou conseguir sobreviver. E essa fase é bem complicada quando, por exemplo, você perde um filho e você tem outros mais novos que ficaram mais velhos. É a fase mais difícil porque você ou vai negligenciar, vai o tempo todo pensar no outro e vai meio que esquecer e não se sinta culpada. Todos vão passar, inclusive os seus filhos também vão estar sentindo essa dor e vão, de alguma forma, compreender que ele não está largado de mão. E é nessa hora que, mais uma vez, eu falo a rede de apoio, uma avó, um tio, um amigo, tá ali até para te chamar a atenção, dizer, olha, dá uma atençãozinha a fulano tá se sentindo largado, ou eu sei, amiga, que tá doendo pra caramba, mas fica um pouquinho com seu filho, nem que seja para ficar do lado, mostra quanto ele é importante. Ou você vai virar aquela super protetora, é tão protetor para que não aconteça nada com os outros ou com o outro, que você fica numa neurose, aí nessa hora também que a família tem que dizer, olha, peraí, não é assim, não é porque aconteceu tal coisa com fulano que vai acontecer com Beltrano, sabe? Tenta dosar a situação, mas ninguém vai conseguir te tirar dessa tristeza. Você tem que ir até o fundo do poço, como eu digo, porque chega um momento que você chega lá e não tem mais para onde ir. E a última parte do luto é o que a gente chama de aceitação, que é que até hoje eu não consigo achar uma palavra, que é o se entregar, é o você se submeter. Pronto, é como o doutor Marcos Lacerda fala. Ele se submete. Por mais que você não compreenda, por mais que você sinta a dor e tudo, você sabe que não há o que fazer, não há... Você pode lutar, nada vai mudar. Então você se submete àquilo, você se entrega, você aceita, tão bom, tá certo, ok, não vou fazer, eu tenho que aceitar e tenho que continuar vivendo. E aí vem, quando existe aceitação, existem dois tipos de luto. Ou você vai ficar com o luto não resolvido, que é aquele que você entra em depressão
e que você começa a sentir dores crônicas e que você fica num nível de ansiedade terrível e que sua vida para e você acaba muitas vezes sucumbindo junto com a pessoa. Ou você passa o resto da vida sem sentido e você apenas sobrevive, você não vive. E existe o luto elaborado. O que é um luto elaborado? É quando você procura um sentido para continuar. E aí o meu conselho como pessoa é: honre o filho que você teve. Você vai ser para sempre mãe. Você vai ser para sempre pai. Ele será sempre o filho de vocês. O filho do pai, o filho da mãe. Não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, ele pode não estar fisicamente aqui, mas ele não morre de verdade nunca. Enquanto ele estiver aqui e estiver aqui no coração das pessoas, ele estará presente. Ele estará sobrevivendo. Lembre que é um pedaço de você que foi com aquela pessoa quando ela se foi. Mas há um pedaço daquela pessoa que foi embora que pode permanecer vivo aqui, pulsante, e pode te dar forças para continuar. E aí você vai estar honrando o filho que você teve. É a hora de você agradecer a Deus por ter dado a você a honra de ter convivido com aquele ser. A honra de Deus ter colocado, Deus ou a vida, ou seja lá o que você acredite, eu falo Deus porque é o que eu acredito, tenha lhe dado a honra de ser mãe, de ser pai, de ter tido aquele ser pelo tempo que for, ainda que tenha sido alguns dias dentro do seu ventre. E que você, para que você pudesse amá-lo, para que você pudesse cuidá-lo, para que você pudesse fazer, dar o melhor de você, porque é isso que a maioria dos pais e das mães fazem. Então, uma forma de honrar o seu filho é lembrar de coisas positivas, é falar dele positivamente. No início não. No início você vai falar dele o tempo todo de forma negativa e tal, porque tá doendo. Mas quando ultrapassar, viva o seu luto pelo tempo que você achar que deve. As pessoas falam, a média é um ano e meio. Tem gente que leva 10 anos. Tem gente que leva 6 meses. Cada pessoa é de um jeito e aí você tem que se respeitar. Se respeite. Se dê o direito de sofrer, de chorar, de viver aquele luto, de ir para o fundo do poço e só sair de lá quando for conveniente para você. Deixa o resto do mundo falar o que for. Quem está sentindo a dor é você. Só você pode resolver isso. Outra forma de honrar é, por exemplo, eu estava assistindo hoje um vídeo de um pai que transformou a morte da filha de 4 anos de idade num motivo para ajudar outras crianças. Ele criou uma fundação fora do Brasil para que outras crianças pudessem, para que crianças de religiões diferentes e que vivem em lugares conflituosos possam viver em segurança, mesmo e cada um possa ter sua religião, seus conceitos, suas crenças e aprendam a respeitar e a viver harmoniosamente, respeitosamente. Eles criaram uma fundação, ele criou junto com a esposa a fundação com o nome da filha, e ela diz assim, essa fundação, além do filho que sobreviveu, né, que ficou, ela diz, a razão da minha vida são os meus filhos, o que está aqui e a que se foi, porque ela está presente aqui. E ela criou uma fundação. E uma das coisas que essa fundação faz é criar parques para crianças com necessidades especiais. Olha que coisa interessante. Você saber que uma criança que não poderia usar um parque normalmente porque não tem acessibilidade, ou seja lá por quê, ela pode ter aquele espaço em que ela possa brincar e que outras crianças que são ditas normais, né, fisicamente normais ou intelectualmente normais e tudo, também podem estar lá e são incentivadas a estarem lá para que a pessoa se sinta mais pertencente. Olha que coisa maravilhosa. Lembrem da mãe de Cazuza, que criou a Fundação Cazuza. Foi a mulher que fez a diferença na vida de tantas pessoas. A família de Ayrton Senna, tantas mães e pais transformam essa dor numa forma de diminuir a dor
ou até mesmo de cessar a dor de outros seres que vivem de uma forma difícil ou que passam por isso. Eles também criaram um centro de apoio às pessoas enlutadas. Porque existem pessoas que não têm acesso a profissionais como eu, como psicólogos, como psiquiatras, seja lá o tipo de ajuda que a pessoa precisa. E se precisar, busque essa ajuda. É muito importante. É muito difícil ultrapassar isso sozinho. E eles pagam para essas pessoas serem atendidas. Entende que você pode transformar essa sua dor em algo muito importante que vai lhe ajudar a continuar, a não ficar paralisado e a diminuir sensivelmente aquela dor que você carrega. Então, é uma das coisas que é um dos conselhos que eu dou. E agora, eu vou falar para as pessoas, os amigos, as redes de apoio. Evitem falar coisas. Eu sei que a intenção é a melhor possível, mas evitem falar coisas do tipo, principalmente para as mães que perderam um filho ainda no ventre. Olha, eu já ouvi, é um absurdo, mas as pessoas falam querendo animar. Você é jovem, você vai poder ter outro filho. Nenhum filho substitui o outro. Não fale isso para ninguém. Olha, foi melhor assim do que ele viver sofrendo. Não, não foi melhor assim. Pelo menos aconteceu. Não, não tem um pelo menos. Não existe um foi melhor assim. Não foi melhor assim. Você pode dizer, olha, amigo, entenda que talvez se a vida da pessoa, se desse ser estivesse aqui, fosse uma vida de sofrimento, então vamos agradecer pelo sofrimento dele não ter se estendido tanto. Existe uma forma de falar, mas o melhor é a gente evitar nem falar nem nada disso. Porque na verdade isso não é verdade. Ela preferia ter o filhinho dela ali, vivo. Ainda que fosse para viver numa condição terrível. Se você se pegar falando assim, porque você tem uma outra crença e tal, perceba a forma de falar, como eu estou dizendo, entende? Para dizer, pelo menos não aconteceu isso, foi melhor. Não, não foi melhor assim. Vai passar. Não vai passar. A pessoa vai aprender a conviver com aquilo, vai usar formas daquilo para conviver melhor. Vai doer menos, mas não vai passar. Você vai ultrapassar isso? Não vai. Eu não vou te enganar. Eu não vou aqui criar expectativas de que um dia você vai ultrapassar. Não, não vai. Eu não conheço nenhum caso de alguém que tenha dito assim. Não, eu consigo ultrapassar, não sinto nada. Mentira! Se você ultrapassou, não sente nada, porque não existia vínculo entre vocês. E aí, se não existe vínculo entre vocês, você não sofreu tanto desde o início. Quando existe vínculo, esse laço que você fez, esse nozinho, esse laço que você deu desde o momento da primeira convivência, ele é esticado e você é obrigado a separar algo que você não queria, era um laço que você não queria romper. Como é que você vai dizer? Essa energia que você colocou para a pessoa, ela volta para você, mas ela não volta para você. Você é obrigado a cortar aquele cordão umbilical, cortar aquela energia. Mas ela não vai voltar para você de vez e de uma forma boa. Ela vai voltar para você em doses homeopáticas, doendo pra caramba. Você vai aprender a ter aquela energia de volta para você e você vai ter que canalizar essa energia para outra coisa. Algo que te mova para que você consiga continuar e você consiga fazer novas relações, para que você consiga conviver com os filhos que ficaram, para que você faça novos amigos, para que você fique bem com o seu companheiro, que muitas vezes isso destrói um relacionamento. Enfim, respeitem a si próprios, respeitem uns aos outros. É difícil. Compreendam, tentem ser empáticos, tentem se colocar no lugar do outro. Claro que ninguém consegue exatamente ir para o lugar do outro, mas quando a gente pensa como deveria ser, fica mais fácil para a gente ser mais cuidadoso, tá bem? E uma coisa eu quero dizer para todos vocês: eu, Isolda, estou aqui para ajudar naquilo que eu puder. E eu espero que, explicando o que acontece de forma científica e da forma que eu penso, que vocês possam fazer como eu comecei o vídeo falando de Maria.
que transformou uma dor absurda numa fé ainda maior. Que foi que fez com que ela continuasse a vida dela, dedicando aos outros filhos que tinha, ao marido e à memória, honrando a memória deste filho chamado Jesus Cristo. E que amanhã a gente comemora a ressurreição dele. E lembrem que mesmo ele tendo ressuscitado, ela não teve ele do lado dela. E ela conseguiu, mesmo com dor, não ultrapassar, mas conviver e seguir em frente, fazendo dela um exemplo de como a gente pode transformar a dor em algo belo. Uma santa Páscoa para todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem em paz.